Meditando no capítulo 25 de Isaías, eu pude enxergar tantas verdades maravilhosas acerca da vitória do Senhor Jesus e da igreja sobre o anticristo. Queridos, vamos meditar. Olha só que tremendo é o capítulo 25 de Isaías. Eu já falei para os irmãos que o Antigo Testamento, em especial os profetas, falam muito acerca de escatologia. Eu julgo que mais de 80% dos profetas profetizam acerca do tempo do fim, da última semana de Daniel, da ocasião da volta de Jesus, o reino milenar e um pouco sobre após o reino milenar. Mas Isaías 25, queridos, é tremendo. Vamos meditar? Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Aqui o profeta está profetizando acerca da vitória de Jesus sobre o reino do anticristo. Vamos continuar. Verso 3. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Queridos, esse povo glorioso é a igreja. Judeus e gentios unidos para todo sempre. Conforme está profetizado em Ezequiel 37, a vara de Judá e a vara de Efraim unidos para sempre, queridos, num só corpo. Hoje em espírito nós estamos unidos, mas na ocasião da volta de Jesus seremos unidos eternamente com os corpos glorificados. Então esse povo poderoso glorificará Jesus, e a cidade das nações formidáveis temerá. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. Queridos, a palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém é o céu descendo, mas também nos diz que é a igreja glorificada, a esposa casada com o Cordeiro. Essa é a cidade das nações formidáveis te temerá. A Nova Jerusalém, reinando de Jerusalém para todas as nações. Verso 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Olha só o detalhe. Na sua angústia, ou seja, na grande tribulação, o apóstolo Paulo em Atos 14 disse que importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos esse reino, o reino que virá, o reino dos 1000 anos. Então você foste, Senhor, fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, na grande tribulação, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Está falando acerca da igreja, parte da igreja que será guardada na grande tribulação, que não vai vir a morte, em que Deus vai guardar, conforme está escrito em Apocalipse 12, a esposa fugindo para um lugar que Deus preparou para guardar. Uma parte da igreja vai morrer, mas outra parte será guardada. E aqui está profetizando acerca da igreja, da parte da igreja que será guardada, queridos. O anticristo vai perseguir, mas não vai conseguir vencer, matar esses santos. Verso 5. Como calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Quando disserem paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. O anticristo ele vai perseguir os santos e a terra vai se regozijar com a perseguição que os santos vão sofrer, com parte deles que vai morrer e outra parte que vai fugir. Mas esse cântico dos tiranos será frustrado. Será frustrado pela volta de Jesus. Verso 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Está falando acerca das bodas do Cordeiro, em que nós celebraremos com Jesus nesta terra por 1000 anos. Verso 7. E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos,
e o véu com que todas as nações se cobrem. Então Jesus acabará, queridos, destruirá definitivamente o reinado dos homens para sempre, estabelecendo seu reino que nunca será substituído por outro, conforme está profetizado em Daniel, capítulo 2, versos 31 a 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Essa estátua do sonho de Nabucodonosor, ela completa, ela era terrível. Está tipificando acerca do próprio anticristo. Mas Daniel estava profetizando dos seus reinados até os pés da estátua. É quando Jesus volta. Ele continua aqui. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Está falando acerca da Babilônia, na época de Nabucodonosor. O seu peito e os seus braços de prata, o reino dos medos e persas. O seu ventre e as suas coxas de cobre, falando acerca do reino da Grécia, um reino substituindo o outro. Tudo isso aconteceu. As pernas de ferro, falando acerca da Roma ocidental, da Roma oriental. Os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. O governo do anticristo que ainda vai ser estabelecido. Estavas vendo isto quando uma pedra, Jesus, foi cortada sem auxílio da mão, a qual feriu a estátua nos pés, no reinado do anticristo, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, juntamente, esmiuçado ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, todos os governos, né? Os quais se fizeram como pragana das eiras de estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, que é Cristo, falando acerca da volta de Jesus, que feriu a estátua, se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então, conforme está escrito no verso 7 de Isaías 25, Deus, essa pedra, Jesus Cristo, né, destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Ou seja, Deus dará fim, Jesus Cristo dará fim ao reino dos homens e estabelecerá o seu reino, que durará para sempre, nunca será substituído por outros. Naquela estátua de Daniel, conforme as mudanças de metais, era um reino substituindo o outro, até o reinado dos pés, que tem 10 dedos, conectando com os 10 chifres da besta. Está falando acerca do reinado do anticristo. E é neste período do reinado do anticristo que a pedra vai acabar com este último reino dos homens e vai estabelecer, Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino para todo e sempre, e nunca mais será substituído por outro. Verso 8. Aniquilará a morte para sempre, queridos. Não é isso que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, 50 e 57? Isto, irmãos, digo agora, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Está falando acerca dos santos, que terão seus corpos glorificados no reino milenar. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó mundo dos mortos, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Isaías 25 e 8, queridos. Aniquilará a morte para sempre. Ainda no verso 8. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará a vergonha do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Isso nos lembra o que está escrito em Apocalipse 21, em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Verso 9. E naquele dia, o dia da nossa redenção, queridos, o dia da volta de Jesus, se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Olha aí, nós estamos aguardando a nossa única e bendita esperança. Aquele que vem virá e não tardará. Essa é a nossa esperança, em quem aguardamos pacientemente.
Então o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará, nos fará justiça. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Queridos, alegria perpétua, que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor, honra, glória e revelação de Jesus Cristo, na revelação de Jesus Cristo, no seu retorno, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, no verso 9 de Isaías 25, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Verso 10, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Olha aí, o descanso do sétimo dia, no milênio. Mas Moabe, que é uma figura do anticristo, né, do seu líder, né, Satanás e todos os homens aliados, enfim, todo o reino do anticristo, Moabe, essa figura, será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Verso 11, e estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende um nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos. Verso 12, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-ás e vai derrubá-la por terra até o pó. Jesus Cristo, queridos, voltando e derrotando o anticristo, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 8. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, já chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque a volta de Jesus não será assim, sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e adora, de sorte que se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o que Isaías profetizou aqui no verso 12. Ele abaixará as altas fortalezas dos teus muros, vai abater e derrubar por terra até o pó. Ele continua, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém o anticristo, que é exatamente a metade da última semana, o tempo determinado da manifestação dele, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, para que do meio seja tirado. Esse um é exatamente o tempo determinado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isaías 25, versos 11 e 12. E estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez, porque ele se levantará contra tudo que é Deus, e vai abater sua altivez, como as ciladas das tuas mãos. E no verso 12, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e vai abater e derrubar por terra até o pó. Queridos, Isaías 25, que capítulo maravilhoso, falando acerca do sofrimento dos santos, da volta de Jesus, da justiça que Jesus vai fazer para os santos, do seu governo no reino milenar e da destruição do anticristo. Queridos, essa é a nossa bendita esperança. Que texto maravilhoso de Isaías 25. Queridos,
Vamos investir mais tempo lendo os profetas. Revelações maravilhosas virão para nós. Que o Senhor nos dê cada vez mais compreensão do tempo do fim, dos dias que virão, para que possamos nos preparar e nos alegrar com gozo indizível até alcançarmos o objetivo final da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Maranata! O Espírito e a noiva dizem vem. Que possamos nos preparar, queridos. Jesus está às portas.